Um ser coberto de folhas, de barbas longas, vestido com roupas escuras, com chifres e máscaras assustadoras, sai das matas e invade as ruas do município de Guabiruba no mês de dezembro. É o Peltznickel, uma espécie de ajudante de Papai Noel que entrega presentes para as crianças boazinhas e amedronta aqueles que aprontaram ao longo do ano. Vamos conhecer essa figura folclórica no Viva Voz de hoje, que está no ar pela rádio e também pela TV Univale. Comigo no programa de hoje, participação especial do acadêmico de jornalismo Ellison Guns, porque ele foi um dos meninos aterrorizados pelo Peltznickel. É, isso aí. O espírito de Natal me trouxe de volta aí ao Viva Voz. Muito bem-vindo, Ellison. Eu que agradeço aí, boa tarde aí pra você que acompanha o Viva Voz aqui na Rádio Univale FM, também na TV Univale. Você pode participar aqui com a gente pelo Instagram e pelo Twitter, que os dois são @VivaVozUnivale. Tem também a nossa página no Facebook, o facebook.com/VivaVozUnivale. Isso mesmo, e para falar sobre este assunto nós trouxemos o Josimar Fischer, que é membro da Sociedade do Peltznickel de Guabiruba. Obrigada pela presença, Josimar. Eu que agradeço pelo convite. Bom, explica melhor pra gente o que são os Peltznickels. É um só, são vários? Explica pra gente que figura é essa. Peltznickels são vários. Na Sociedade Peltznickel são mais do que 16. E seria uma... diferente do Papai Noel. O Papai Noel, a gente vê, ele é bonitinho, ele é bonzinho, é carinhoso. O Peltznickel, quando chega, ele dá medo. Porque ele se veste, parece um homem do saco. Ele se veste com folha, roupa velha, ele tem chifres, o rosto dele é bem feio. Então, usa corrente, varinha, então acaba dando medo nas pessoas. E de onde saiu esse personagem? Ele veio da Alemanha. Como a nossa cidade foi colonizada por alemães, ele acabou vindo junto com essa tradição. Então, a gente fundou a sociedade em 2005 com o intuito de manter essa tradição, porque estava meio se acabando. Então, a gente, vamos criar a Sociedade Peltznickel, é só aqui que tem ainda, então vamos manter ela. A gente criou a sociedade e temos ela até hoje. Bom, legal. E qual que é a lenda por trás do Peltznickel? Assim, qual que é a história do Peltznickel? Então, o Peltznickel, como tinha o São Nicolau ele era o bonzinho da história. Ele ajudava as crianças. Só que as crianças não estavam obedecendo ele, porque ele não colocava medo nessas crianças. Daí surgiu o Peltznickel, que seria uma pessoa, Peltz vem de pelos e Nickel de diminutivo de São Nicolau. E seria ele um dos ajudantes de São Nicolau. Então, como o São Nicolau não colocava medo, ele iria lá para cobrar respeito das crianças. Então, ele acabava colocando um pouco de medo nelas. Legal. E qual foi o seu contato? Você, quando era criança, já teve contato com o Peltznickel, é isso? Desde pequeno, eu tive contato com o Peltznickel. Isso foi um dos motivos que fez para eu entrar para a sociedade. Até que eu não consigo ver o Natal sem a figura do Peltznickel. Legal. É uma coisa que marcou minha infância e que eu quero que as outras crianças também tenham a mesma infância como eu, que lembrem do Natal da mesma forma como eu lembro. Apesar dele ser uma figura que dá medo, mas no fundo a gente acaba gostando dele. Pois é, o que tem de tão interessante nessa figura, que te faz sorrir, né, quando você fala dele mesmo, ele sendo um monstrão e tal? Então, porque lembra muito a minha infância. Então, eu lembro do Peltznickel, eu lembro de eu, quando era pequeno, me trancando dentro do banheiro para se esconder do Peltznickel, se esconder debaixo da cama, correndo, porque eu morria de medo dele. Mas quando chegava perto do Natal, a gente pensava, daqui a pouco vem o Peltznickel, eu vou começar a me comportar, senão ele vai me levar junto. Mudava o comportamento. Então, esse é o objetivo do Peltznickel. Legal. Cobrar respeito, ver se obedece os pais, se tira nota boa na escola. Legal. Para você também foi assim, Ellison? Porque o Ellison também é morador de Guabiruba. Assim, para quem não sabe, eu nasci em Guabiruba, eu moro lá a vida inteira. E, cara, é bem isso que o Josimar falou, assim, que quando chega o Natal, uma lembrança que eu tenho da minha infância no Natal em Guabiruba é, numa semana, ter caminhão pela rua com gente vestida de Papai Noel jogando bala na calçada para as crianças e afins. Em outro momento, o Peltznickel, que aí o nego saía da rua, ficava em casa, porque tinha aquele medo. Porque o Josimar pode até falar melhor disso do que eu, mas tinha aquela história de que o Peltznickel batia nas crianças também. Como é que é essa coisa, Josimar? Isso, meu opa, ele conta que quando eles eram pequenos, como eles moraram numa casa de madeira, o Peltznickel vinha com corrente. Uau. Daí os pais falavam, ele tá lá de baixo, ele não se comportou, pode bater.
pente sinico batia mesmo. Batia mesmo. Eles chegavam lá da casa, davam com aquelas correntes, no caso de madeira, fazia aquele barulhão, as crianças corriam de medo, ia debaixo da cama, e se o pai autorizava, o pente sinico ia lá dentro de casa, pegava a criança debaixo da cama e batia. Dava uma varada ou batia com a corrente. Hoje em dia não podemos fazer isso, e nem queremos. Mas... Ufa! Ufa, né? Legal. Agora, Josimar, me fala um pouquinho o que você sabe da história, né? Isso que veio da Alemanha. O que mais você sabe sobre essa parte histórica mesmo desse personagem? Dependendo da região da Alemanha, o pente sinico troca de nome. Então tem o Krampus, também seria um pente sinico, que é o mais famoso, digamos assim, que tem na Alemanha. Mas o pente sinico também é da Alemanha. Entendi. E lá é a tradição antiga também. É antiga. Tanto é que mês passado a gente recebeu uma comitiva de alemães da cidade e na última festa de confraternização foi 2 pentes níquel lá e eles não esperavam, eles se assustaram, foi bem legal. Eles gostaram bastante. Que bacana. É uma curiosidade que, assim, que as pessoas têm. Como é que é a reação das pessoas quando vem um Pelsnickel, assim? Principalmente nas crianças, eu acho que é o que pega mais, né? Eu acho que tanto criança quanto adultos acaba se assustando, principalmente para quem nunca viu. Tem pessoas que vê o pente sinico e acham, meu, que idiota isso. Para que serve? Não tem graça nenhuma. Mas para quem conhece a história, sabe a importância que ele tem. Não é apenas para assustar a criança, esse não é o nosso objetivo. É estar lá cobrando respeito. A gente acredita que o respeito está de mãos dadas com o medo. Porque se você tem medo, você vai respeitar. Que nem se o seu pai diz, você não pode mexer nisso. Mas ele não disse que você vai ficar de castigo se você mexer. A criança vai lá e mexe. Agora, se você diz que não pode mexer nisso, senão você vai ficar de castigo, a criança vai pensar 2 vezes antes de mexer. Porque ela sabe, se ela mexer, ela vai ganhar castigo. Mesma coisa que o pente sinico. Se tu desrespeitar e ir mal na escola, ele vai te pegar. Tá, Josimar, você se veste de Pelsnickel? Sim. Há 10 anos já. Olha só. Então, para quem está vendo pela TV, acompanhando o programa pela TV, está vendo aqui o Josimar, rapaz normal, de camisa e tal, mas a gente vai pôr lá no blog uma foto sua a caráter, tá bom, Josimar? Agora, fala um pouquinho como é essa vestimenta. O que você precisa usar para se transformar no Pelsnickel? Então, a Sociedade do Pente Sinico, ela foi formada por 2 grupos de Pente Sinico, 2 bairros diferentes. Então, de um bairro, ele se veste mais com barba de velho. O outro bairro já usa mais folhas de palmeira. Barba de velho, você fala o quê? É uma planta. Aquela planta. É a planta barba de velho. E a outra já usa mais folhas de palmeira. Mas a gente nunca corta a palmeira. A gente só tira algumas folhas. Porque próximo ano, para ter folhas novas para poder usar. Agora, se tu corta a palmeira, chega uma hora que você não vai ter mais aquela folha para colocar. Então, é feito roupa com folhas de palmeira, com bastante barba de velho, roupa rasgada. Então, tem pessoas que acham, é uma árvore ambulante que está vindo, né? Mas não. É um camuflado ali. É totalmente camuflado, é o pente sinico. A cabeça dele usa máscaras, galhos de boi. Então, acaba colocando bastante medo nas crianças e adultos. E adultos. Eu já estou com medo só de imaginar, imagina. Minha mãe, ela tem muito medo do Pelsnickel, assim, inclusive. Porque é aquilo que o Josimar falou, que lembra da infância e tal, e acaba criando isso. Mas na hora de criar esse personagem, assim, essas roupas, as máscaras, as folhagens, no que vocês se inspiraram? Vocês viram fotos, ilustrações das fantasias? Como é que foi? Então, cada um cria a sua fantasia. Porque assim não vai ficar um padrão, um vai ser diferente do outro. Eu me baseio pelo pente sinico que tinha na minha época. Só que naquela época, eles usavam caixa de papelão como máscara. Não era encontrado tanta barba de velho, então usava mais tecido, roupa rasgada, coisa assim. Então a gente foi meio que adaptando ele para os dias de hoje, para não ficar aquela coisa sem graça. Ou seja, agora está mais aterrorizante do que antes, pelo que eu estou entendendo. A ideia não é ser mais aterrorizante, é ser mais completo, ser mais diferente. Para não ficar aquela parecer, é uma pessoa vestida. Não é isso que a gente quer passar. A gente quer passar que lá é a figura do pente sinico, não é uma pessoa. Então fica completamente coberto. Completamente, da cabeça aos pés. Olha só, muito legal. Agora, você estava me contando, você falou agora há pouco sobre crianças e adultos se assustam, né? Você estava contando, antes da gente começar o programa, de uma história de uma senhora
que se emocionou Sim. ao ver o Peltznickel, né? Isso, Por quê? Como é que foi isso? A gente estava desfilando em Blumenau, eu não sei quanto tempo faz já. E durante o desfile tinha uma senhora sentada na cadeira de roda, próximo da estrada, e no lado dela estavam os netos. Quando ela viu a figura do Peltznickel, ela começou a chorar. A gente não estava entendendo o porquê que ela estava chorando. E não era de medo. E a gente chegou perto, cumprimentou, e ela chorando, soluçando, e disse: eu não acredito que eu estou vendo o Peltznickel de novo. Ela imaginou que nunca mais iria ver, e ela viu novamente. Legal. E ela pôde mostrar para os netos dela que ela contava a história do Peltznickel, só que para eles criavam, né, na mente deles como seria a figura. Ali não, ali eles estavam vendo o Peltznickel mesmo, que é aquilo da época da avó deles. Então, foi uma coisa que mexeu com todo mundo da sociedade. E Muito legal. É legal ter essas histórias desse contato, né? Eu acho que isso mostra muito da importância dessa tradição para essas cidades que têm essa colonização alemã mais forte, né? sim. Como é que tu vê a importância dessa lenda, dessa história do Peltznickel lá para a cidade de Guabiruba? Não, tem pessoas que criticam, que acham que não é certo, não tem por que fazer isso, é sem graça, para que colocar medo nas crianças. Agora, para quem conhece a história, é totalmente a favor. Então, tanto em Guabiruba como Pomerode, eles estão, todo ano, eles querem que a gente vá lá todo final de semana, final do ano, e de Peltznickel lá. Mas como a gente tem nossa agenda, não dá para ir todo ano. Então a gente vai, pelo menos um final de semana, a gente vai lá, faz o desfile, depois faz as outras atividades na nossa cidade. Legal. Que outros lugares mantêm essa tradição, Josimar? A única cidade que eu conheço mesmo daqui é Guabiruba. Sério? Porque agora o que está acontecendo, Brusque também, eu acho que está se formando um grupinho. Que viram, deu certo na Guabiruba, está dando sucesso, fazendo sucesso, então vamos fazer um grupinho também. Então está surgindo em outros lugares. Mas a gente faz desfile em Guabiruba, Blumenau a gente já fez, Pomerode. Legal. Falando em desfile, explica melhor como é que funciona esse desfile. Então, o desfile, como as cidades fazem esses desfiles de natais, a gente acaba eles convidando nós para a gente participar. A gente vai os 19 Peltznickel, vai os São Nicolau, vai a Christkindl. É um desfile mesmo. E o Peltznickel fica andando no meio da estrada, conversando com as crianças que estão no lado, as que não fogem, né? E vai trocando ideia com elas, pedindo para se comportar, que se eles não obedecer até o Natal, eles vão vir buscar eles para levar para o mato. Meu Deus, ameaçador o negócio. É complicado. Mas é um negócio assim, eu não sei, a minha visão de guabirubense, né, é de que isso é uma coisa que já está rotineira, assim, não tem como dissociar muito o Natal do Peltznickel, né. Eu acho que isso é bem vivo na reação das pessoas, pelo menos nas vezes em que eu vi os desfiles e tal, né. Pois é, você falou de um outro personagem aí no meio que eu não entendi muito bem. É a Cris, o que é? Christkindl. Quem é a Cris? Então, ela faz parte junto com o São Nicolau. O São Nicolau, ele era um bispo, então ele fazia casamentos. Só que ele era um cara que ajudava as crianças carentes. Então, em troca dele fazer o casamento, ele pedia para a noiva, então, no dia de Natal, para ela ir fazer caridade, ajudar as crianças, levar alimentos, dar brinquedos. E, então, chegava o Natal, a Christkindl ia vestida de noiva, entregar alimento, brinquedo para as crianças. Seria o Menino Jesus, em dialeto badense. É uma Nossa. tradução da Christkindl. Olha só, que bacana. Conhecia a Cris também? Eu não Olha sabia, só. o Papai Noel Peltznickel, assim. Bacana, bacana. Agora, em geral, como é que as pessoas reagem, né, nesses desfiles aí? Para quem conhece, as crianças, quando vê o Peltznickel, elas ficam quietinhas, chegam perto dos pais, pedem para subir no colo. A gente percebe de longe quem que é a criança que não obedece. Porque se a criança obedece, ela não vai ter medo. Ok. Então, se a criança tem medo, é porque alguma coisa errada ela fez. E adultos também. Tem adultos que se assustam muito. Não sei por qual motivo. Ou porque a figura é feia, ou porque remete a alguma coisa do passado, alguma coisa desse tipo. Pois é, porque agora você está do outro lado, né? Você encarnou aí o personagem do Peltznickel. E você não vê problema disso, desse assustar, entre aspas, né, as crianças com esse tipo de brincadeira e tal? Como é que você vê isso? Então, quando a gente vê que a criança tem muito medo, a gente não chega perto. Tá. Porque nosso objetivo não é assustar. Claro. Ou se a gente vê que os pais não estão gostando, a gente passa reto, a gente não para, a gente só olha, abana a mão e sai. A gente não fica lá conversando com a criança para que ela tenha mais medo ainda. Então, se a gente percebe que tem muito medo, a gente deixa lá quietinho
e vai pro próximo. É uma performance mesmo, né? Exatamente, é um Então, teatro, digamos assim, né? legal. Mas então tá, a gente vai fazer um intervalinho, daqui a pouco voltamos a conversar com o Josimar Fischer para entender um pouco melhor sobre essa figura interessantíssima, esse personagem do Natal lá de Guabiruba, que é o Peltz Nickel. Isso aí, Viva Voz já está de volta. Hoje a gente está falando aqui com o Josimar Fischer, membro aí da Sociedade do Peltz Nickel. A gente vai conhecer um pouquinho melhor essa tradição aí natalina da cidade de Guabiruba. Então, como é que surgiu a sociedade? Assim? Há quanto tempo ela existe? Como é que foi esse começo dessa história de vocês com o Peltz Nickel? A sociedade surgiu em 2005, estava fazendo 10 anos já, e com o intuito de não deixar com que essa tradição morra, manter essa tradição. E foi onde surgiu a sociedade. E a gente já tinha um grupo de Peltz Nickel num bairro, e descobrimos que tinha outro grupo em outro bairro. Então, por que não unir os dois e fazer com que isso se torne uma coisa mais forte? Então, foi onde que surgiu a Sociedade do Peltz Nickel, onde que juntou esses dois grupos de Peltz Nickel. E quais são as atividades em geral? Ao longo do ano, vocês têm alguma outra ação? Ao longo do ano, a gente tem reunião todo mês para definir desfile, como que nós vamos fazer e tudo mais. Mas o Peltz Nickel mesmo só aparece mais no final de novembro, dezembro, quando chega a época de Natal. Legal. E você falou também que, na verdade, agora vocês têm um espaço, né? Que é Sim. Peltz Nickel Platz. Exatamente, A o Peltz Nickel Platz. casa... É como se fosse o lugar do Peltz Nickel. É tipo uma vila no meio de um mato. Tem um mato, assim. E quando você entra, você encontra vários personagens. Você não vai lá só encontrar o Peltz Nickel. Primeiro você passa pelo São Nicolau, onde as crianças podem escrever uma cartinha. Depois tem a Cris Kindle, que dá docinho, conversa com as crianças. Daí vai ter o Opa, a Oma, que seriam o vô, a avó, caso dos senhores que moram naquela casa. Daí você vai ter comida típica alemã, café na mesa, para quem quiser tomar um cafezinho. Então tem aquela característica bem de casa de vó, sabe? Uma coisa bem marcante que o pessoal acha bem legal também. E depois, quando você sai da casa, você tem um lugar onde está os Peltz Nickel trabalhando. Estão fazendo corrente, estão andando de um lado para o outro. Para bater em você. Sim. Legal, estão lá em ação. E aí, como é que é a interação com os Peltz Nickel? Então, o Peltz Nickel, a gente não tem um contato direto na casa com o visitante. Porque se for um contato direto, não tem um fluxo muito grande de pessoas. Como chega a dar muitas pessoas, o pessoal não quer ficar muito tempo esperando na fila e acaba desistindo. Então, a gente não tem um contato muito grande com o visitante. Tem uma distância que o visitante fica do Peltz Nickel. Só que se o Peltz Nickel quiser, ele vai lá e dá uma puxadinha lá pra dentro. Muito bom. E costuma dar muita gente de fora nessas visitas também, ou é mais o pessoal de Guabiruba? Então, dá mais gente de fora da Guabiruba. A gente já recebeu alemães, pessoal de Joinville, Itajaí, Balneário, Florianópolis, Blumenau. Tá vindo bastante gente de fora só para ver o Peltz Nickel Platz. Ah, que legal. Na verdade, dá para entender que realmente é um espaço de turismo cultural, de aventura. Exatamente. Acabou se transformando nisso, então. Muito legal. E como é que faz para ir lá? Onde fica? Enfim. Então, o Peltz Nickel Platz, ele fica em Guabiruba, na rua Nicolau Scheffer, no bairro Imigrantes. É bem próximo do portal. Número... As pessoas vão achar, né, não tem erro, vai ter placa indicando certinho onde que fica, tá? Legal. E como é que é para participar? É só ir? Tem dias certos? Como é que tem funciona dias certos. Esse ano, devido à grande visitação do ano passado, a gente resolveu abrir um dia a mais. Então, vai ser aberto dia 11 e 12 de dezembro, das 19 horas às 23 horas. É bem à noite. É à noite. Senão, não é a tradição, né? Isso. Mas tem aberto ao dia também, porque como o pessoal trabalha voluntariamente, durante a semana o pessoal está trabalhando, então só estão disponíveis à noite. Então, por isso, durante a semana o evento é à noite. Certo. Então, 11 e 12 é à noite. Dia 13, que é no domingo, é das 4 horas da tarde às 8 da noite. E no outro final de semana, é dia 18 e 19, sexta e sábado, das 7 às 23 horas. E no domingo, dia 20, é das 4 horas às 20 horas. Não tem custo, a entrada é gratuita. Muito bom.
E você quer falar, Ellison? Porque eu já estou querendo mil detalhes para ver se eu me agendo para ir lá. Não, vai lá que é legal, Lisa. Você está intimada aí, Oh, então. eu vou, com certeza. Então, uma coisa que eu fico pensando no meio dessa história toda é nessa questão das pessoas perderem ou não o espírito de Natal. Porque essa é uma conversa que sempre tem no final de ano, né? Que as Legal. pessoas não ligam tanto pro Natal e tudo mais. Como é que é a tua visão disso, já que tu estás envolvido dessa maneira com as tradições? Então, se não ter o Pentsníquel, não é Natal para mim. Então, ele faz parte do meu Natal. E ele está fazendo parte de todas as pessoas que vai no Pentsníquel Platz. Porque vocês não vão lá e dizem, não é Natal, não tem clima de Natal. Então, a partir do momento que eles vão lá, eles começam a perceber, tá chegando Natal. Eles começam a sentir aquele clima. Legal. Você acredita que esse tipo de atividade acaba despertando também esses sentimentos, né? Já que você falou de espírito de Natal, de solidariedade, fraternidade, que é o que as pessoas tentam resgatar nesses momentos, né? Sim, bastante. Você sente isso? Bastante. Tem muitas pessoas, como as crianças escrevem cartinha, tem pessoas que vão lá e perguntam, eu posso pegar uma cartinha para eu presentear essa criança? Legal. Acaba pegando e chega no dia Natal, vai lá e presenteia a criança. Muito Tem 10. bastante disso. E pessoas que querem ajudar a sociedade, dão uma doação em valor ou alimento, acaba Legal. ajudando bastante. Pois é, alimento. Essa é a parte que eu ia perguntar para você aquela hora. Como é que é? As pessoas que resolverem ir lá tomar um café, como é que funciona essa Então, parte? não dá para dar café para todo mundo, Claro, né? Mas sempre quando você for lá, vai ter o café na mesa. Vai ter café na mesa, vai ter um pão. Mas ter... não compra o café? Não, as pessoas não podem? É uma Não. ideia, hein, Josimar? Acho que Então, todo mundo ia querer, você não acha? Tem pessoas que é convidado para sentar, para tomar um cafezinho. Mas essas pessoas, digamos assim, são pessoas que a gente percebe que faz parte delas. Ou lembra a avó, o vô, ou lembra da casa de alguém, sabe? Então, o visitante vai lá, chega lá, olha lá uma corujinha, uma nata, passar uma nata na coruja. Vai lá, come, fica à vontade, sabe? Então tem a Oma tá sempre lá no fogão, fazendo café, fazendo sopa. De verdade? De verdade, é tudo de verdade, muito pirão com linguiça. Então, quando as pessoas vão lá, elas se surpreendem, porque não é uma coisa de mentira, não é plástico, não tá lá só de cenário. Legal. Realmente é uma coisa funcional. É uma coisa que a gente não costuma ver, eu vou numa casa do Papai Noel. É tudo mentira, é muito organizado, sabe? Sim, mas não é real. E não é real. Lá não, lá é diferente. Esse é o diferencial do Pentsníquel Platz. Muito legal. E como é que a administração pública da cidade se relaciona com vocês? Porque, para mim, está muito evidente que é uma atração que pode, com certeza, movimentar a cidade, valorizar os costumes dali. Como é que está essa parte? Então, boa parte do investimento da sociedade vem da prefeitura. Legal. A maior parte vem da prefeitura. O resto é empresas que acabam ajudando nós. Muito bom. E como é que está a agenda agora para esse final de ano? Já tem muita data? Como é que está? Praticamente todos os finais de semana já estão cheios. Então, a gente tem desfile em Pomerode, tem o Pentsníquel Platz, tem desfile na Guabiruba, desfile em Brusque. Então está bem cheia a nossa agenda. Legal. Isso tudo, essa agenda de vocês está disponível online em algum lugar? Nós temos a nossa página no Facebook, que é Sociedade do Pentsníquel. Nós temos o nosso blog também, que é Sociedade do Pentsníquel. Muito legal. Olha, a gente está indo para o finalzinho já, Josimar. Deixa aí um recado final, estilo Pentsníquel, para as pessoas que estão acompanhando o programa. Se você tivesse a caráter aqui, o que você diria para todos nós? Obedeçam os papais e a mamãe. Senão o Pentsníquel vem buscar vocês. Que medo! Tá, eu vou me preparar para ir lá então, Josimar. Muito legal, parabéns aí pela movimentação toda, por resgatar essa tradição e, pelo jeito, a coisa é bacana mesmo, né, Ellison? É verdade, envolve a cidade inteira, assim, isso que é o mais legal, assim, dessa tradição do Pentsníquel, assim. Ainda dá medinho pra você? É complicado, né, tu andar na rua e ver um cara com as folhagens, assim, dá uma coisa meio... um pé atrás, né, mas... As pessoas fazem contagem regressiva para a abertura do Pentsníquel Platz. Muito bom. Então é uma coisa que o pessoal está esperando e está contando os dias para a abertura. Muito legal. Josimar, obrigada, parabéns. A gente conversou com o Josimar Fischer, que é membro da Sociedade do Pentsníquel de Guabiruba e também é um Pentsníquel. Obrigada, então. É isso, né, Ellison? Eu que agradeço pelo convite e espero a presença de todos vocês
lá no Pênis Nickel Plaza. Muito bom. É isso aí, Viva a Voz de hoje fica por aqui. Até o próximo.